Você quer saber como se livrar dos números das URLs dos posts e páginas dos blogs do WordPress? O WordPress oferece diferentes estruturas de URL para o seu site, incluindo números, ID de post, ano, dia, título do post. Ter URLs numéricas não é amigável para o SEO e oferece uma experiência ruim ao usuário. Neste vídeo mostraremos como se livrar dos números de URL no WordPress. Quando se trata de configurar as URLs do seu site WordPress, é importante que elas sejam compatíveis com o SEO e ajudem a explicar seu artigo aos visitantes. Adicionar números a uma URL não prejudica o SEO para o WordPress ou rankings de palavra-chave. No entanto, torna mais difícil para os mecanismos de pesquisa entenderem seu post. Da mesma forma, seus usuários também podem ter dificuldade em encontrar o conteúdo certo, se ele contiver apenas números. Ou seja, isso também pode prejudicar a sua taxa de cliques nos resultados das pesquisas do Google. Assim, aqui está um exemplo de uma URL amigável para SEO que não possui números. Por outro lado, veja como sua URL ficaria se possuísse apenas números, como a ID de um post. Como você pode ver, os links com a palavra-chave ou frase-chave são muito mais fáceis de entender e encontrar do que URLs numeradas. Outro benefício de remover o número das URLs é que você não precisa redirecionar um post de blog sempre que o artigo for atualizado. Por exemplo, é uma prática recomendada de SEO remover os números como o ano, dia e o número total de itens em um post da lista da URL. Dito isto, vamos ver como remover os números de um URL do WordPress. Removendo números das URLs do link permanente do WordPress. O WordPress tem suporte embutido à estrutura de URL amigável para SEO. Tudo que você precisa fazer é abrir as configurações, abrir a página de configurações e links permanentes. Na área de administração do WordPress e escolher a estrutura de URL para o seu site. Você verá diferentes opções de estruturas de URLs para seus permalinks. Isso inclui a estrutura simples de URL, que é padrão, em que contém a ID do post, a estrutura dia e nome, a estrutura mês e nome, a estrutura numérica e a estrutura de nome do post. E recomendamos que você escolha a opção nome do post como estrutura para as URLs do seu site, que mostra o título do post na URL porque é mais amigável para SEO e ajuda as pessoas a descobrir seu site no mecanismo de pesquisa. Depois de configurar os links permanentes, você deve salvar as alterações. Bom, tá aqui, já salvamos as alterações. O WordPress agora automaticamente alterará as URLs de todos os seus posts anteriores. Não se preocupe se você postou as URLs mais antigas em algum lugar, porque o WordPress irá redirecioná-las automaticamente para as novas URLs. Removendo números de um post ou slug de página. Mesmo que você esteja usando URLs amigáveis agora, você ainda pode querer se livrar de números das URLs antigas do seu blog. Um motivo muito comum para isso é quando você publica um post sem um título ou um título que contém um ano, como esse daqui, por exemplo. Lembre-se que o WordPress escolhe o texto a ser exibido na URL
com base no título do artigo ou página. Portanto, se o seu post não tiver um título ou contiver um ano na URL, o WordPress usará na URL. Por exemplo, nesse caso aqui, né, existe um ano no título do post. Então o WordPress ele usa o título do post para criar o URL. E como o título do post no ano, ele coloca esse número do ano na URL. Então, se você quiser mudar isso, você tem que clicar aqui na opção editar e remover esse número. Bom, embora assim, nesse ponto aqui, assim, no meu ponto de vista, nesse caso aqui, ter um número na URL não é uma coisa assim que você deva se preocupar, entendeu? Né? Nesse caso até justifica, né? Porque é a data de um evento. Que tem algumas pessoas que ficam incomodadas e não gostam de nenhum tipo de número na URL. Então, como eu mostrei para você aqui, você pode informar manualmente ao WordPress o que você deve usar na URL. Por exemplo, você pode até usar uma URL diferente do número diferente que não seja baseada no nome do artigo, apesar que isso não é recomendável por questões de SEO. Remover números da URL no editor de blocos do WordPress. Para editar qualquer conteúdo do seu site, você pode editar o post ou página do seu blog. Quando estiver no editor de blocos do WordPress, você pode clicar no ícone da engrenagem, que fica no canto superior direito. Ou seja, o ícone da engrenagem é esse daqui, ó, canto superior direito aqui. Então, vai abrir o painel de configurações. Em seguida, basta rolar até a seção link permanente. Quando você não tem um título para o post do blog, ele mostrará a ID do post por padrão. Por exemplo, nesse caso aqui, o blog tem título, mas mesmo assim o WordPress colocou um número na URL, porque o título do post tem um número. Se você, por alguma necessidade, por algum motivo especial, você quiser editar o URL e remover o número no editor de blocos, basta você vir aqui, né, clicar na engrenagemzinha, né, vir até a seção link permanente e editar o post aqui, salvar e publicar o seu post. Posts e páginas duplicadas. Às vezes, mesmo que você edite um slug, feito de informação, né? Slug e URL é a mesma coisa no WordPress. Às vezes, quando você edita um slug no WordPress, um número continua sendo adicionado ao URL, né? Isso acontece tanto com post quanto com as páginas. Por exemplo, quando você cria uma página Quem Somos, a URL pode acabar ficando desse jeito aqui, com um número no final. E você gostaria de se livrar desse número e simplesmente fazer com Quem Somos fique sem esse número, fique assim, né? Quem Somos. Esse problema ocorre quando você já tem outro mesmo slug sendo utilizado por outro post ou página. Nesse caso aqui, verifique todos os seus posts e páginas para ver se não tem nenhum com o mesmo slug. Ou seja, esse daqui, Quem Somos. Se você encontrar, precisará excluir, a menos que esteja usando. Na maioria das vezes, você não encontrará a página ativa com o mesmo slug. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, você vê que eu vou tentar remover o slug aqui desse post, né?
e não vai dar certo, ó. Quer ver, ó? Tá vendo, ó? O WordPress voltou a colocar o número nessa URL. Isso acontece porque tem outro post já usando o slug que eu queria utilizar. Esse post está tanto publicado, né? Essa página, nesse caso aqui, uma página, né? Nesse caso aqui, essa página pode estar tanto publicada, né? O post pode estar tanto publicado, né? Perdido no meio dos outros conteúdos, quanto pode estar na lixeira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que excluir o outro post ou página para poder editar esse slug aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu acabei encontrando que já tinha uma outra página, Quem Somos, usando o mesmo slug que eu queria utilizar. Então eu vou excluir a página Quem Somos antiga desse exemplo aqui. E aí nessa página Quem Somos nova que eu criei, agora eu vou poder utilizar o slug que eu queria, né? Vou poder chegar aqui e editar. Se a outra página tivesse na lixeira, eu também teria dificuldade em editar o slug também. Então teria que excluir a outra página completamente da lixeira para poder editar o slug dessa. Configure redirecionamentos ao alterar suas URLs. Sempre que você editar um slug de URL, o WordPress criará um novo post ou página. Isso levará conteúdo duplicado em seu site com slugs diferentes. Você não quer isso porque é ruim para o SEO do WordPress, pois os mecanismos de pesquisa não saberão qual o melhor conteúdo para classificar. A autoridade do link existente não é passada para o URL recém-alterada. Uma solução é configurar o redirecionamento sempre que você alterar uma URL. E o melhor plugin para isso é o Rank Match SEO. Eu vou deixar esse plugin na descrição deste vídeo. Ele é o melhor plugin de SEO para o WordPress atualmente. Ele oferece um poderoso gerenciador de redirecionamento que ajuda a configurar redirecionamentos 301 para capturar links quebrados. Por exemplo, no Rank Match, né, quando eu alterei a URL daquele post, né, daquela página, o Rank Match ele já até criou um aviso que um post previamente publicado foi movido para o lixo. Você pode redirecionar para este, ou seja, como tem dois posts com o mesmo nome, né, URLs muito parecidas, ele já avisou para você já, né, para você fazer o redirecionamento 301. Então nesse caso aqui, né, você pode clicar aqui, né, novo URL, ou simplesmente você pode vir aqui no Rank Match e aqui em redirecionamentos. Aqui em redirecionamento você pode clicar aqui em adicionar novo, né? A URL de origem seria a URL antiga mesmo, né? Aquela que tinha o tracinho 2. Aí você coloca o URL de destino, né? Deixa a configuração como exata, que é exata mesmo. Deixa aqui como 301 ouvido permanentemente, né? Para você transferir a autoridade da URL antiga para a nova. Então, clicar em ativar aqui, né? E adicionar redirecionamento. Aí, nesses casos em que você edita manualmente as URLs, o Rank Match vai cuidar do redirecionamento da URL antiga para a URL nova automaticamente para você. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Caso você tenha gostado do vídeo, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo, clique no sininho para receber as notificações.
Apoie o nosso projeto. Obrigado.